Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos com a Dalo. Hoje nós vamos conhecer o Integromat, que é a ferramenta que vai trazer superpoderes para o Adalo. Na aula passada nós tivemos uma breve introdução ao Adalo, conhecemos um pouco do seu ambiente de trabalho e hoje nós vamos conhecer o Integromat, que vai ser a ferramenta que vai permitir com que a gente crie integrações com outras soluções, com outras ferramentas que já existem no mercado para tornar os nossos aplicativos no Adalo cada vez mais superpoderosos. O que é o Integromat, basicamente, tá? Ele é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho, ou seja, uma ferramenta de automação de tarefas. Então, todas aquelas tarefas repetitivas e operacionais que nós executamos no nosso dia a dia, nós podemos em sua grande maioria, automatizar ela com um Integromat ou com outras ferramentas similares que existem no mercado também. Ele não é a única ferramenta desse tipo, existem algumas outras, como o próprio Zapier, que é bastante conhecido, ou como o N8, e também existem algumas outras não tão famosas, mas que estão aí no mercado e que fazem jus a cada uma delas a sua proposta de valor. E o Integromat ele vem com uma proposta um pouco diferenciada de todas as ferramentas pelo fato dele já estar um bom tempo no mercado, ele já se mostrou, se provou ser uma ferramenta consolidada e que é muito fácil de aprender e é muito acessível, sabe? Então é uma das poucas ferramentas que você não precisa utilizar um cartão de crédito para estar utilizando ela, né, já de cara, e você também tem plano gratuito que permite você conseguir trabalhar de uma maneira com bastante liberdade, né, para você entender, testar e aprender a utilizar a ferramenta. Então, basicamente, o Integromat é usado por muitas empresas, né? Se você acessar o site dele, você vai ver aqui na própria homepage que ele já traz alguns exemplos do que ele faz na prática. Então, na prática, o Integromat ele permite com que a gente pegue aplicações como, por exemplo, uma planilha no Google, no Google Split Sheets ou um arquivo no Google Docs, monitore essa aplicação, esse arquivo e faça alguma ação caso alguma coisa aconteça, né? Então a gente cria uma automação de uma tarefa que a gente teria que fazer manualmente. Como, por exemplo, toda vez que eu receber um cadastro de usuário, eu tenho que mandar uma mensagem de boas-vindas para ele. Então, eu consigo fazer que toda vez que eu tiver um novo item na minha planilha ou no meu banco de dados, em algum lugar, em alguma aplicação que eu integrar com o Integromat, eu vou disparar um e-mail a partir do meu e-mail institucional ou do meu e-mail pessoal. Então, isso é muito legal. O Integromat ele permite você se integrar com uma dezena de aplicações diferentes, desde redes sociais, e-mails, coisas para videochamada, o Trello, Stripe, ferramentas para pagamento e etc. Então vale a pena você dar uma olhada no site em todos os aplicativos, você vai gastar um bom tempo aqui porque tem bastante aplicação mesmo, muitas integrações possíveis, tá? Então o Integromat é basicamente essa ferramenta que permite a gente integrar outras aplicações na nossa aplicação através ali de gatilhos de webhooks ou de APIs, né? Os preços do Integromat são bem acessíveis, ele tem um plano gratuito que permite a gente trabalhar com bastante conforto, tá? Ele é cobrado normalmente com três variáveis que a gente pode observar dentro do plano do Integromat. As operações, que nada mais é do que uma ação que é executada por um daqueles nozinhos que a gente vai estar criando dentro do Integromat. Então, por exemplo, pegar um e-mail, enviar um e-mail, baixar um arquivo, enviar um arquivo, tudo isso são ações, né, operações. Então, cada uma dessas operações são contabilizadas, né? Então a gente compra um pacote mensal ali dessas operações. Então você tem 1000 operações mensais aqui no plano gratuito e vai aumentando aí conforme o plano que você vai adquirindo. O data transfer nada mais é do que a transferência de dados. Então, por exemplo, eu quero que o Integromat pegue para mim um arquivo que está no meu Google Docs e envie ele por e-mail. Né? Então, ele pegar o arquivo no Google Docs e trazer para o Integromat para ficar fazendo o disparo de e-mail vai consumir, né, uma transferência de dados e ele cobra por essa transferência de dados. Então, ele vai contabilizar aqui até 100 megas por mês aqui no plano gratuito e aí isso vai aumentando consecutivamente ao longo dos planos. Aqui no plano básico de $9 por mês, ele já te dá 10.000 operações, que é bastante coisa. É, e 1 GB de data transfer, que eu também considero bastante. Claro, vai depender das atividades que você vai automatizar, mas quando a gente fala ali de
automação de e-mail ou até mesmo ali de redes sociais, alguma coisa não utiliza tanto, né? O standard já é um plano muito bom, né? Já dá para fazer algumas automações bem sérias e levar isso para um nível com escala um pouco maior e assim por diante. E o preço é bem acessível, se parar para a gente pensar, né? Então, o preço que você paga para todas essas operações realizadas compensa muito mais, muitas vezes, de você ter um profissional, né, que vai fazer aquela tarefa repetitiva e operacional e não vai estar usando a criatividade dele. Então você diminui com que o ser humano, que o seu colaborador faça as atividades repetitivas e operacionais. Então você meio que vai estar utilizando o melhor da hora técnica dele, né, da mão de obra daquele profissional, fazendo com que ele se dedique a atividades criativas de resolver outros problemas e criar essas próprias automações. Mas aquilo que é repetitivo e operacional, ele não vai, né, tá ali perdendo tempo. Então é basicamente você ter um funcionário que vai trabalhar para você todo dia, toda hora, 24 horas por dia, né? Você ter uma automação, né, de fluxo de trabalho no Integromat é basicamente isso. Você tem um boot, você tem ali uma espécie de um agente que vai estar trabalhando para você diariamente, executando aquela tarefa toda vez que um gatilho foi disparado para ele estar fazendo ali aquela tarefa. Então vale a pena vocês darem uma olhada aqui na comparação de cada um dos planos e ver qual que se adequa ao, à necessidade do projeto de vocês. Beleza, pessoal? Para fazer acesso no aplicativo do Integromed é muito simples, basta com que a gente faça cadastro. Você pode fazer um SIGUP, ou no meu caso aqui, como eu já tenho conta, eu vou fazer o login. Então, vou fazer o sign. Então, pegar aqui na minha conta, eu criei uma conta vinculada ao conta do Google, certo? Então, vamos lá. Perfeito. Dentro do Integromat, nós temos basicamente, eu criei uma conta de teste, né, que eu fiz aqui para as aulas, demonstrar algumas coisas. Então, basicamente, dentro aqui da nossa conta do Integromat, nós temos uma dashboard, onde ele mostra para a gente aqui um resumo das nossas operações, dos dados consumidos, aqueles data transfers que eu falei para vocês, ele aparece aqui, e também o número de operações, né, então a gente consumiu aqui só 1% das operações, então muita coisa. Aqui usuários, subscriptions, tem uma série de coisas aqui bem interessantes aqui na dashboard, mas a área principal é essa. O que interessa para a gente mesmo dentro do Integromat são os cenários. Então, dentro dos cenários, nós podemos criar várias pastas aqui, né? E dentro dessas pastas nós podemos criar os cenários. E aí os cenários são nada mais do que as automações em si, né? Então a gente vai criar dentro de um cenário, por exemplo, eu vou criar aqui um e-mail de boas-vindas, né? Então a gente vai colocar aqui, ou colocar um exemplo aqui, ó, exemplo 1, né? É, exemplo 1, ok. Então como que funciona para você criar uma automação de tarefa no Integromat? Então você pode criar um nó, basicamente um ponto desse conector, com qualquer uma dessas aplicações. Por exemplo, o próprio Adalo. Então o Adalo a gente consegue monitorar algum arquivo que está sendo criado ou sendo atualizado. Então, toda vez que um arquivo novo for criado ou atualizado, ou seja, o Watch Records, ele vai fazer com que dispare uma ação, alguma coisa. Então, nós podemos conectar o nosso aplicativo do Adalo aqui dentro através desse conector. Nós podemos buscar uma lista de dados no Adalo, nós podemos buscar um dado específico, adicionar um dado, atualizar um dado, deletar um dado ou chamar um API. Então, basicamente, a gente consegue fazer todas as operações de um CRUD, do banco de dados, do Adalo, de alguma tabela do nosso aplicativo no Adalo, através desse ponto conector. Então, por exemplo, a gente pode monitorar o Adalo para, por exemplo, algum aplicativo que eu tenho aqui. Eu tenho uma conexão do Adalo aqui que a gente já tinha criado anteriormente, mas você pode estar basicamente criando uma nova conexão do Adalo, colocando a API key do seu aplicativo, a gente vai ver isso ao longo do curso, não vou entrar em detalhes aqui, o ID do seu aplicativo e o ID do database. E aí com isso a gente vai passar a monitorar toda vez que um novo card, um novo item for criado no banco de dados do Adalo, e aí eu quero que ele dispare alguma ação, como por exemplo, disparar um e-mail. Então a gente vai pegar um componente de e-mail e vai estar trabalhando aqui. Vamos pegar aqui um e-mail. E aí a gente pode estar fazendo várias operações com esse e-mail. Então, por exemplo, como mandar propriamente um e-mail. Então você recebe as informações do Adalo e aí você transfere isso para um e-mail. A gente vai estar vendo mais ao longo do curso.
né, como passar esses dados aqui para dentro do e-mail, e aí você envia esse e-mail para a pessoa de maneira automática toda vez que uma ação acontecer dentro do Adalo. Então isso é muito legal, isso permite a gente criar várias automações, permite com que a gente tenha vários superpoderes dentro do Adalo, porque além de mandar essa ação personalizada, eu posso criar vários fluxos de trabalho para outras aplicações, ou até mesmo fluxos de trabalhos diferentes, como por exemplo adicionar um roteador, e aí depois que ele executar esse e-mail, ele pode executar, por exemplo, dois fluxos de atividades diferentes, né? Por exemplo, enviando uma mensagem para o meu Android, por meio do meu Android, né? Mandando um SMS, e aí ele manda uma mensagem de texto no Android e pode estar salvando alguma outra informação, como por exemplo em um CRM, ou mudando algum card no próprio Adalo, ou num Trello da vida, ou em qualquer outra ferramenta que a gente desejar utilizar aqui dentro do Integromed. Então tem um número muito grande de soluções já integradas aqui dentro. É muito, muito bacana mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar as principais ferramentas que vocês já utilizam no dia a dia de trabalho de vocês aqui dentro do Integromed. Com certeza vocês vão querer automatizar, né, basicamente, as atividades de vocês, as tarefas de vocês no dia a dia. Então depois que a gente cria uma automação, basta que a gente salve e execute ela, coloque ela online, que ela vai estar funcionando. Essa daqui não vai estar funcionando corretamente porque a gente não configurou ela. Basicamente eu queria mostrar para você o ambiente de trabalho aqui dos cenários. Além disso, a gente tem aqui várias áreas que contêm templates, né? Então a gente tem uma área dentro do Integromed que tem vários templates que você pode reutilizar para estar configurando algum tipo de tarefa. Então várias outras pessoas já desenvolveram algum modelo de automação, seja como por exemplo aqui alguma coisa do Split Sheet, do Telegram, enfim, criando algum boot e integrações com diversas redes sociais, e aí a gente pode estar reaproveitando esses materiais. Além disso, a gente tem aqui uma aba onde a gente organiza todas as nossas conexões. Toda vez que você cria uma conexão através de algum aplicativo, por exemplo, do Adalo, do Google Docs, do Google Drive ou qualquer outra aplicação que tenha dentro do Integromed, você consegue gerenciar essa conexão por aqui e reautorizar também essa conexão quando há necessidade de fazer a validação ali, a verificação novamente da chave de API dessa conexão. Os nossos webhooks, então você pode criar webhooks que são links que vão ser acionados dentro do seu aplicativo do Adalo ou dentro de alguma outra aplicação. No aplicativo no Adalo a gente vai utilizar ele para várias coisas. Então quando o usuário clicar em um botão e a gente quiser pegar essas informações que o usuário está visualizando na tela e através daquele clique do botão mandar ela através desse webhook, a gente vai receber ele aqui dentro do Integromed, né, através desse webhook, essas informações, e aí com ela a gente pode manipular ela e direcionar ela para outras aplicações, como por exemplo receber os dados de contato de um cliente através de alguma ação no próprio Adalo, que envia aqui para o Integromed, e do Integromed a gente manda, por exemplo, para um arquivo no Google Docs, e aí do Google Docs a gente salva esse arquivo num formato específico, como por exemplo o PDF, e encaminha esse arquivo para um e-mail personalizado, né, para o nosso cliente lá com aquele que está lá no e-mail daquele cliente, dos dados dos clientes que foram enviados pelo Adalo. Então a gente consegue fazer o envio de uma proposta, por exemplo, de maneira automatizada para um cliente através de um único clique no Adalo, por exemplo, né? E aí ele vai disparar esse webhook, esse gatilho, e aí vai executar todo esse fluxo de atividade que vai lá no final entregar um resultado de maneira prática, rápida, que você não teve que gastar tempo. Você estava fazendo outras atividades mais criativas, mais interessantes, enquanto o Integromed estava aqui trabalhando para você junto com o Adalo. Além disso, outras coisas importantes que é legal a gente ver aqui, além das tem as keys ali também que são chaves que a gente pode estar criando, os tokens, né? Mas o mais interessante são os devices. Você pode estar adicionando um dispositivo celular ou um tablet ou alguma coisa assim dentro do Integromed, conectando ao Integromed, para, por exemplo, lá naquele componente Android, você vai conectar, ou o iPhone também, você vai conectar o Android, por exemplo, aqui no meu caso, um celular A10, né, um Android 10, um Samsung, vai conectar esse dispositivo aqui, e aí o Integromed vai conseguir controlar o seu dispositivo de forma remota, como por exemplo enviar uma mensagem, fazer uma ligação,
enviar algumas informações ali, manipular alguns dados do seu dispositivo celular. Então isso é muito legal, que você consegue meio que criar um celular boot, né? Então se você quer deixar uma automação, por exemplo, que dispara e-mail e mensagem SMS, é muito bacana, porque você tem essas duas opções. Além disso, a gente tem os registros dos dados, né? O Integromed tem uma opção que você deixa configurado para ele armazenar alguns dados e você poder validar esses dados, além de algumas outras coisas bem legais aqui. Eu acho que do Integromed, tirando essas informações que eu passei, tudo o restante vocês conseguem estar observando aqui, é tudo padrão. Vocês podem estar acessando os blogs, né, conferindo o programa de afiliados deles também, o seu próprio perfil, né, a central de ajuda deles e assim por diante. Mas o importante aqui mesmo são os cenários, e aí os cenários, né, você vai ter ali as automações, os fluxos de tarefas que você deseja estar automatizando. Então, bem, pessoal, eu acho que de uma aula inicial aí de introdução para o Integromed é o suficiente. Eu acredito que a gente vai aprender realmente sobre a ferramenta e sobre as suas possibilidades na prática, utilizando ela através dos projetos do curso. E eu gostaria muito que vocês, se possível, praticassem ao longo das aulas, junto com as aulas, né? Vocês já testando as ferramentas, né, experimentando para vocês se familiarizando e ao longo dos projetos vão fazendo passo a passo ali também, acompanhando para que vocês possam ter um melhor aprendizado. Então eu espero que vocês tenham gostado do Integromed e que junto com o Adalo, né, então esse combo Adalo, criando aplicações com o Adalo, aplicações móveis e web, e fazendo automação de processos, ou melhor, de tarefas, né, desses procedimentos aí que a gente pode criar, esses cenários dentro do Integromed, a gente automatiza as nossas tarefas para que a gente não precise fazer tarefas repetitivas e operacionais. Com isso, nós conseguimos criar sistemas mais do que dinâmicos, nós conseguimos criar sistemas inteligentes que vão executar as suas atividades, né, de maneira autônoma e independentes. Então, espero vocês na próxima aula, que vai ser basicamente já a introdução do nosso primeiro projeto do curso, onde nós vamos desenvolver uma aplicação básica contendo as principais funcionalidades do Adalo e do Integromed, para construir um aplicativo que tenha seja tanto uma ferramenta, né, para o usuário através de uma interface gráfica bonita e acessível visualmente, quanto de uma ferramenta que permita com que ações sejam executadas em segundo plano de maneira inteligente e automatizada e entregue um resultado bem mais assertivo para o usuário final. Então espero vocês na próxima aula. Obrigado por ter assistido até aqui e bom curso e até a próxima.